segundo o seu coração, ele aparece na Bíblia pelo menos 2 vezes. A primeira vez no texto que lemos, que o irmão fez a última leitura, e a segunda vez no livro de Atos, capítulo de número 13, verso de número 22 e o verso de número 23, que está escrito assim: Achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará tudo o que for da minha vontade. E da descendência desse homem Deus trouxe Israel o Salvador, Jesus Cristo, como prometera. Então essa expressão, por exemplo, quando você pensa homem ou jovem segundo o coração de Deus, nós precisamos primeiro problematizar isso. Imagine que Jesus olhe e ele fala: eu estou rejeitando jovens segundo o coração do diabo. Se existem homens segundo o coração de Deus, é que possivelmente existem homens segundo o coração do diabo também. Quem não pensa, por exemplo, sobre Ananias e Safira? Quem não pensa, por exemplo, sobre Ofni e Finéia? Quem não pensa, por exemplo, sobre Nadab e Abiú? Quando você olha para esses jovens, quando você olha para esses homens, você percebe que a forma como eles se procederam diante da presença de Deus não parece com Deus. Tem muito a ver com o diabo. Só que Deus nos desafia na nossa caminhada de vida e na nossa caminhada de fé, que eu e você nos tornamos homens segundo o seu coração. Por isso, em um tempo como esse que nós vivemos, aonde os valores estão totalmente invertidos, distorcidos, aonde nós como jovens nós somos bombardeados com muitas pressões como vício, distraições, falsas promessas, Deus nos mostra pela sua palavra que mesmo em um mundo corrompido, governado pelo maligno, que é possível ser jovem, ser puro, corajoso e fiel a Deus. Em um mundo como esse. Então, quando nós olhamos para a vida de Daniel e os seus companheiros, longe da sua pátria, longe da sua família, longe da sua cultura, longe do templo, longe da sua religião, porém, eles tomaram uma decisão. Nós não vamos nos contaminar. É sobre esse ambiente que eu gostaria de pensar com você. Quando a expressão da Bíblia fala sobre jovem segundo o coração de Deus. Essa expressão está nos levando a pensar, a olhar, a enxergar que jovens segundo o coração de Deus, eles são pessoas, são seres humanos. Eles são homens, aqui é um ambiente de homens, não, são homens normais. Eles não são super-homens. Eles não são feitos de cristal, nem de ouro, nem de diamante. São homens normais, feitos de barro, homens fracos, mas que decidiram viver de acordo à vontade de Deus. Então, se tivesse uma expressão-chave, que daqui a pouco eu já entro nos princípios, se tivesse uma expressão-chave para nós identificarmos um jovem segundo o coração de Deus, a expressão-chave seria essa aqui, que jovens segundo o coração de Deus são aqueles, em um mundo corrompido, decidiram viver de acordo à vontade de Deus. Que esse jovem seja eu. Que esse jovem seja você. Que assim como Deus procurou a Davi
e achou um homem segundo o seu coração. Que Deus está procurando na nossa geração, no nosso tempo. Um homem segundo o seu coração. Que esse homem seja você. Que viva de acordo à vontade de Deus. Eu aprendi no seminário com meu professor que a Bíblia não tem resposta para tudo. Mas a Bíblia tem princípio para tudo. É diferente. Talvez aqueles que são fumantes, eles dizem assim: eu fumo porque não tem nenhum versículo na Bíblia que fala contra o cigarro. Mas não é sobre ter versículo ou não ter versículo. É sobre ter princípios bíblicos que são contra qualquer tipo de vício. Então, nós vamos enxergar hoje aqui alguns princípios que norteiam, fazem parte da vida de um jovem segundo o coração de Deus. Então, vamos lá. Primeiro princípio que eu gostaria de olhar com você é esse aqui. Pode colocar no primeiro ponto que está assim: guarde o seu coração antes de tudo. Isso. Já encontrou? Primeiro ponto mesmo. Vai, pode descer mais um pouco? Mais. Isso. O primeiro princípio de um jovem segundo o coração de Deus, ou de um homem segundo o coração de Deus, é o princípio de guardar o seu coração acima de tudo. Um coração guardado, em teologia bíblica, quando se fala de um coração, coração representa o centro da vida espiritual. Coração representa o centro da vida moral. Coração representa a volitividade do ser humano. Coração é o centro dos desejos. É o centro das decisões. É o centro das intenções. E também coração na Bíblia, às vezes fala de mente. Fala de consciência moral. Jesus afirmou em Mateus capítulo de número 15, verso de número 19. Do coração procedem os maus pensamentos. E você sabe o texto. Como adultério, fornicação, mentira. E ali vai. Isso nos mostra a necessidade que temos de purificar o nosso coração. Se você é um jovem que vive segundo a vontade de Deus, você precisa, primeira coisa, irmão, guardar o seu coração. Que o seu coração seja purificado em Deus. Que o seu coração seja tratado, transformado, regenerado, mudado em Deus. Por quê? Porque se o teu coração ele não for guardado, protegido, Salomão fala aqui do coração, é que dele procede a saída da vida. O que domina o teu coração, domina você. O que domina a sua mente, domina você. O que governa as suas vontades, governa você. Então, se você é um jovem, segundo o coração de Deus, Deus lhe convida, guarde o seu coração acima de tudo. Talvez uma oração que você precisava fazer depois que termina tudo aqui é essa aqui. Deus, guarda o meu coração. Deus, guarda o meu coração. Por quê?
Porque nós precisamos, no nosso coração, que tenha filtros espirituais. Pode baixar mais um pouco agora. Que o nosso coração tenha filtro. O nosso coração não pode receber tudo. O nosso coração não pode consumir tudo. O nosso coração não pode desfrutar de tudo. O nosso coração não pode se envolver com tudo. Então a gente precisa colocar regra, princípio, filtro, proteção sobre ele. Então, lá vai para você. O que você ouve? O que você assiste? Eu estou tapando não, né? O único jeito de ficar aqui é tapando mesmo. O que você ouve? O que você assiste? O que você lê? Se é que você lê. O que você lê molda o seu coração. Vou repetir outra vez. O que a gente ouve, o que a gente assiste, o que a gente lê, isso tem o poder de moldar, de conduzir, de influenciar o nosso coração. Deixa eu lhe perguntar com muito cuidado e carinho. Quais são as pessoas que você segue nas suas redes sociais? Quais são os conteúdos? Quais são os conteúdos? Calma que daqui a pouco o caldo engrossa que ele esquece o jogador também. Quais são os conteúdos que você consome no teu dia a dia? Quais são as músicas que você tem tempo para ouvir? Isso molda o seu coração. Eu consigo te entender, por exemplo, se você for um jovem e você fala muito palavrão. Eu consigo entender quais são as coisas que você consome. Eu consigo perceber se você é um jovem e as tuas piadas são aquelas do escalão mais baixo. Eu consigo perceber quais são as coisas que você consome. Eu consigo perceber, eu não preciso viver contigo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu preciso ter contigo pelo menos 30 minutos de conversa e eu consigo perceber quais são as coisas que você consome. Porque isso molda o seu coração. Então fale para alguém assim, diga assim, cuidado com o que você vê, com o que você ouve e com o que você lê. Então nós... Parou. Segura. Nós vivemos num contexto onde a mídia ela é sensualizada. Eu ouvi uma informação que 80% do conteúdo da internet é pornografia. 80%. E eu e você estamos lá na internet. Você tem uma rede social, você tem um canal no YouTube, você está lá na internet. Cuidado com o que você ouve. Aí eu podia avançar um pouco mais, né? Cuidado com o que você pesquisa. Cuidado com os teus sites favoritos. Cuidado com a sensualidade entrando na sua mente. Por isso é que você fica um jovem bitolado. Você consome tanto conteúdo sensual. Eu vou falar, Jesus. Que a tua cabeça está tão poluída que para você, qualquer menina que você vê na rua, você quer casar e namorar. Então, olha o que Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 8, fala para nós. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom,
nisto pensar. Então guarda o seu coração. A segunda coisa importante sobre isso é, você precisa ter cuidado com as feridas mal curadas. As feridas emocionais que não foram tratadas. Muitos jovens, eles passaram num processo talvez difícil na sua criação familiar. Talvez eles não tiveram um pai presente. Talvez eles sofreram alguma coisa dentro da sua família. E isso não foi tratado. Isso não foi ali curado, resolvido. Muitos jovens, eles carregam, irmãos, rejeição. Eles não se sentem amados. Eles não se sentem valorizados. Eles não se sentem queridos em ambientes nenhum. E eles vêm acarretando isso para a vida. Traumas, frustrações. Se essas feridas emocionais elas não forem tratadas, elas podem ser brecha para uma vida de pecado. É que eu estou filmando aqui, mas eu vou falar mesmo. Eu tenho um amigo meu, depois de muitos anos ele se abriu comigo porque ele já estava curado. Ele disse para mim que ele trabalhava numa escola. E sempre que ele via crianças, ele chorava. Seu coração ficava agoniado. Até um dia que ele deu uma crise no ambiente de trabalho. Descontrole emocional. Levaram ele para o psicólogo, um pastor da nossa igreja. E o pastor conversou com ele. Até que ele puxou a ficha. Que na sua adolescência ele foi abusado pelo seu tio. E sempre que ele via criança, isso dava para ele um gatilho mental. Mas a partir daquele dia, quando ele abriu seu coração, ele foi curado. Ele foi tão curado, Lucas, que ele falou para mim, sem vergonha, sem ressentimento, ele falou para mim abertamente, eu estava no carro, eu e a minha esposa. Porque se você não é curado, irmão, dos seus traumas, das suas doenças emocionais, isso pode ser brecha para uma vida de pecado. Eu não sei se você sabe, mas quase que 70%, está filmando isso aí. Jesus. Depois corta. Tá gravando? É ao vivo? Ah, tá bom. Tem advogado aqui, Daniel está aqui. Tem mais outros aí. Olhe para cá, não perde não. Mas há uma pesquisa que 70%, quase 70%, não é taxativo, das pessoas que enveredaram para o homossexualismo tem uma razão de um abuso. Pessoas que não foram curadas, tratadas. Existem jovens aqui, eles não perdoam seus pais. Eles têm uma raiva do seu pai. Eles não perdoam sua família. Olhe bem para mim. Guarda o seu coração. Perdoa quem você precisa perdoar. Libera quem você precisa liberar. Não vive amarrado em trauma, em ressentimento, frustrações, porque Jesus vai dar para você um novo coração. Então, cuidado! Salmo de número 127, verso 147, verso 3, está escrito assim: é Ele que quebranta o nosso coração, irmão. Esse é o primeiro princípio. Guarde o seu coração. Olhe para cá para nós avançarmos. Fuja
da imoralidade sexual. Se você é um jovem, segundo o coração de Deus, você precisa fugir. Eu estou falando fugir mesmo. De toda e qualquer tipo de imoralidade sexual. Sexo é um presente de Deus num casamento. Vou repetir outra vez. Sexo é um presente de Deus no casamento. Fora do casamento, o sexo gera culpa, feridas e distanciamento espiritual. Eu não sei porquê, irmão, mas muitos jovens, aqui não tem, só tem lá na Angola. Eles pensam que casar é só sexo. E meu Deus, pastor, eu tenho que casar, porque na hora, meu filho, casar é pagar boleto também. Então, se você é um jovem, fuja de qualquer tipo de impureza sexual, meu filho. Há uma expressão que quando eu estava me preparando ao longo desse tempo, eu li e isso parece que trouxe a minha memória assim. A expressão é fornicação. Quem já ouviu falar disso aqui? Levante as mãos. Pode levantar mais alto mesmo. Isso. Eu não sei se você já deu conta, se você acompanha a vida da igreja, que a palavra fornicação ela está longe dos nossos púlpitos. Ela está longe do nosso sermão. Se você é um jovem, segundo o coração de Deus, você não pode viver em fornicação, meu filho. Você tem que viver em santidade, rapaz. Eu encontro alguns jovens que eles dizem assim, pastor, eu posso passar um final de semana na praia, eu e a minha noiva? Eu falo, você é homem? Você é homem mesmo? Fala como Davi disse a Salomão, seja homem. Ser homem? Se você é homem de verdade e você é crente, você sabe que você não pode, não deve, não tem como, não há possibilidade alguma de você ficar com a sua namorada um final de semana na casa na praia, rapaz. Vocês vão fazer o que lá? Vão orar? Vai ser vigília? Vai ler Bíblia? Vai falar em língua, rapaz? Se você é crente, você precisa tomar decisão. Eu vou viver em santidade, rapaz. Fuja da imoralidade sexual. Deus não leva a sério quem não lhe leva a sério. Eu vou falar outra vez. Deus não leva a sério os jovens que não lhe levam a sério. Você é jovem, rapaz. Crente. Supostamente segundo o coração de Deus. E você tem uma vida sexual ativa com a sua namorada. Aí você fala assim, mas ninguém está vendo. Ô meu filho, se você não leva a sério a Deus, Deus não te leva a sério. Dizia o meu pastor lá no começo, se você não leva a sério a Deus, você está nos acompanhando só até na porta do céu. Tem muito jovem aqui, ele vem no congresso, compra camiseta, só está nos acompanhando. Quando a trombeta tocar, a gente vai subir, ele vai ficar. Eu tomei uma decisão, eu namorei 4 anos à distância. Eu brinco com meus amigos que eu sou PhD em namoro. Eu namorei 4 anos à distância. E quando a minha esposa chegou, nós casamos aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão. Nós vamos casar do jeito certo. Olhe para esse jovem e diga, se você é jovem, segundo o coração de Deus, fuja
da imoralidade sexual. Olhe bem para mim, eu vou tocar em alguns assuntos aqui delicados demais. Vou tocar mesmo, Jesus. Se você é jovem segundo o coração de Deus, é que isso é um assunto muito pesado, então você tem que falar devagar. Existem aqueles que eles não têm uma vida sexual ativa, mas eles têm uma vida de masturbação ativa. Se você é jovem, segundo o coração de Deus, fuja de todo e qualquer tipo de imoralidade sexual. Às vezes a gente usa a nossa fraqueza para justificar o nosso pecado. Eu faço porque eu não aguento. Tem que falar, eu faço porque eu não tenho compromisso com Deus. Está resolvido. Porque se você tem compromisso com Deus, o Espírito Santo te capacita para viver uma vida de santidade. Muitos jovens, eles são gigantes na igreja. Eles são anão no quarto. Vou repetir outra vez. Muitos jovens, eles são gigantes no culto. Levanta a mão, dá glória a Deus, sapateia, rodopeia, pula, Mas ele não consegue ficar sozinho no quarto com o celular. Se você é um jovem segundo o coração de Deus, fuja de toda e qualquer tipo de imoralidade sexual. Quem é santo, santifica-se ainda mais. É verdade. E quem é sujo, suja-se ainda. Então lá vai a minha versão nesse verso. Se você é crente, seja crente de verdade. Aleluia. Aleluia. Olhe bem para mim. Todo pecado, eu disse quem? Todo pecado. Ele é cometido fora do corpo. Mas o pecado da sexualidade, ele é cometido dentro do corpo. Então, quando você é um jovem, eu estou sentindo que Deus está querendo aprofundar aqui mesmo. Quando você é um jovem que não foge da imoralidade sexual, imagine você, se você fosse José com a esposa de Potifar. Não tem ninguém na casa, só você e ela. Os jovens podiam falar, meu Deus, chegou minha oportunidade. Se está aqui, é porque Deus quer. Ninguém é de ferro. Mas José nos ensina a ser uma coisa. Grave isso aqui faz parte da minha caminhada de fé. José não é apenas símbolo do jovem que Deus exalta em terra estrangeira. José é símbolo do jovem que é fiel a Deus, mesmo em terra estrangeira. Então olhe para esse irmão com muito cuidado para não ficar nas minhas palavras. Diga assim para ele assim, fuja de toda e qualquer tipo de imoralidade sexual. Seja crente e seja santo, rapaz. Então, se você é um jovem, vamos para o segundo princípio disso aqui. Decida ser diferente, mesmo que isto te custe. Um jovem segundo o coração de Deus, ele decide ser diferente, mesmo que isso te custe. E eu acrescento, te custe caro, te custe a vida,
te custe oportunidade, te custe as amizades, você toma uma decisão no seu coração. Eu vou ser diferente. Veja o que fala Daniel capítulo de número 1, verso de número 8. Quem tem Bíblia aberta rápida aí? Isso, vamos lá, os pregadores aqui. Tem pregador aqui ou não? Os ensinadores estão aqui ou não? Eu comecei a falar sobre fugir de moralidade, aí o ambiente está ficando muito pesado. Vamos lá. Veja o que Daniel, capítulo de número 1, verso de número 8, meu irmão. Daniel aceitou no seu coração não se contaminar com a porção do machado do rei. Isso. Outra vez, Daniel fez o quê? Há uma versão que diz assim, na versão mensagem. E Daniel decidiu no seu coração em não se contaminar. Então, olhe para cá. Se você é um jovem, segundo o coração de Deus, você precisa decidir em ser diferente, mesmo que isto te custa caro. A única condição de se apresentar na presença do rei é que eles se alimentassem bem, é que eles comessem bastante, para que quando eles estivessem diante do rei para ser selecionado para a vaga, para trabalhar no palácio, eles estivessem bem fisicamente. Mas Daniel disse assim: eu não vou comer comida contaminada nem consagrada a ídolo, eu não me contamino. Jovem segundo o coração de Deus, isso aqui vai custar caro. Precisam tomar uma decisão. Eu vou ser diferente. Às vezes ser diferente, meu amigo, isso custa uma amizade. Alguns amigos você precisa mandar embora na sua caminhada de fé. Vou repetir outra vez. Alguns amigos você precisa mandar embora. Por exemplo, sabe aqueles teus amigos que não querem nada com Deus? Não querem nada com a igreja? Não querem nada com a família? Não querem nada com o trabalho? Toma uma decisão hoje. Alô, bye bye. Eu quero Deus. Eu quero levar a sério as coisas de Deus. Eu quero levar a sério o que Deus tem para a minha vida. Então, ser diferente é uma decisão. Num mundo corrompido, num mundo governado pelo diabo, ser diferente é uma decisão. Decida ser diferente. Mas, Raul, na minha faculdade todo mundo faz. Aí tem aquela famosa frase das nossas mães, né? Você não é todo mundo. O que a tua mamãe, o que a minha mãe me ensinou? Seja o quê? Diferente. Não, mas todo mundo para prosperar, para ter alguma coisa na vida, tem que dar um jeitinho. Quem disse que esse é o único caminho da vida? Quem disse que esse é o único meio para viver? Não é, rapaz. Deus tem um jeito certo, a maneira certa, então eu decido ser diferente. Ser diferente, meu amigo, é você abrir mão de algumas festas. Existem jovens, apesar de eles serem cristãos, eles ainda têm aquela vontade. Meu Deus, que tal eu ir numa noitada? Meu Deus, que tal eu ir numa balada? Ser diferente é você dizer, existem ambientes que eu não vou frequentar. Há uma história que eu ouvi do meu amigo pastor Flávio Pena. E a história é essa aqui. Uma vovô foi convidado pelos seus netos para ir a um cinema. Aquela vovó da Assembleia das Antigas. Aí ela perguntou assim, e no cinema? Jesus vai estar lá? Aí os netos falaram, Jesus vai estar no cinema. Aí a vovó preparou, colocou a roupa. Aí no carro ela perguntou de novo, Jesus vai estar lá no cinema? E os netos, Jesus vai estar no cinema. Quando ela chegou na porta do cinema, ela levantou as mãos altas assim.
e fez aquela oração pentecostal. Oh, Jesus! Obrigado porque o Senhor está nesse lugar. Os netos correram, vovô. Aí Jesus não está aqui. Ela disse assim, então, se Jesus não está, eu não vou entrar. Eu só entro em ambientes aonde Jesus... Aleluia. Então eu aprendi esse princípio e eu quero aplicar para você. Jovens, segundo o coração de Deus, só frequentam ambiente que Jesus decida ser o quê? Terceiro princípio sobre isso. Veja o que fala o verso de número 4. Baixa um pouco para o terceiro princípio. Isso. Desenvolva sabedoria e excelência no trabalho. Veja o que fala. O rei está dizendo assim, eu preciso de jovens. Que jovens? Instruídos em sabedoria. Dotos em ciência. Sabe o que ele está dizendo? Se fosse aqui no Brasil. Eles não querem jovens sem capacidade. Numa linguagem bem entre nós aqui, né? Que nós todos irmãos, né? Numa linguagem bem popular. Eles não querem jovem que não estuda. Eles não querem jovem... Eu estou tentando usar uma expressão aqui, mas eu acho que vai ser pesado para alguns aqui. Eles não querem jovem... Numa linguagem bem popular, assim, sabe? A expressão é burro, né? Burro. Não, eu vou falar trabalho. Jovem, segundo o coração de Deus, invista nos seus estudos. Invista na sua formação. Invista na sua capacitação. Seja ela acadêmica, secular, ou seja ela teológica e bíblica. Mas você precisa fazer uma coisa. Eu vou investir no meu crescimento. Nós vivemos uma geração com muitas oportunidades, meu irmão. Mas muitos jovens têm fobia de estudo. Deixa eu lhe perguntar. Esse ano, você já leu quantos livros? Esse ano, você já fez quantas formações para agregar no teu currículo? Eu tenho uma expressão que eu digo assim, às vezes não é o mercado do trabalho que não tem vaga, às vezes é o teu currículo que está desatualizado. Se você não se capacitar, não investir em você, você vai encontrar as oportunidades mais péssimas da vida. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem projeto para você, não é porque Deus não te escolheu, é porque você não se capacitou o suficiente. Alguns jovens aqui, eles precisam voltar para a escola urgente. Eles precisam voltar a estudar urgente. Porque ele está dizendo assim, eu quero jovens instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência. Ser jovem, 18, 19, 20 anos você tem, você nem quer mais estudar, rapaz. Você vive na casa do teu pai e você não quer se formar. Invista em você, invista em conhecimento. Olha o que o profeta Oséias fala, meu povo pereceu por falta de conhecimento. Invista em você. Olha só, esses jovens, eles estão sendo levados de Jerusalém para a Babilônia para quê? Para trabalhar no palácio do rei. Se você não dá glória depois disso aqui, eu pulo na tua cadeira. Esses jovens são jovens que gostam de trabalhar. Aleluia, Jesus. Jovens segundo o coração de Deus, eles gostam de trabalhar.
Era tanta coisa para falar aqui, mas deixa eu falar só algumas aqui. Por exemplo, as pessoas falam assim, se não fosse Adão que pecou, meu Deus, nós podíamos fazer o quê? Viver a vida sem trabalho? Quem já ouviu isso aqui? Quem já ouviu isso aqui? O trabalho não é consequência da queda. Vocês estão no culto ou não? O trabalho, ele existe mesmo antes da queda. A queda acontece em Gênesis capítulo de número 3. E em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 15, está escrito assim: Deus colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Trabalho não é maldição. Trabalho é bênção, meu filho. Tem muitos jovens, eu estou chegando lá, que eles querem as coisas das pessoas que trabalham, mas eles não querem trabalhar. Vou repetir outra vez. Tem muito jovem, ele quer as coisas das pessoas que trabalham, mas ele não quer ele quer ter um iPhone, ele quer um tênis da Nike, ele quer uma camiseta da Polo, ele quer viajar, mas ele não quer o quê? O único que promete bênção sem trabalhar é o diabo. Mas com Jesus, irmão, Jesus só promete bênção para homens e mulheres que decidem trabalhar. Olhe para cá. Jesus trabalhou, meu filho. Quem lembra que Jesus trabalhou? Jesus era o quê? Jesus trabalhou e você não quer trabalhar. Jesus trabalhou, meu filho. Esse é um exemplo que todo jovem devia fazer o quê? Trabalhar. Mas a gente não trabalha por algumas razões. E eu quero que você leia isso aqui. Pode colocar onde está escrito cultura de atalho. Isso, preciso falar disso aqui mesmo. Baixa mais um pouco. Isso. Vê. Vocês conseguem enxergar, não? Vocês podem ler? 1, 2, 3, vamos lá? Promessas rápidas de dinheiro fácil, apostas online, esquemas, vida de influenciador sem conteúdo. Muito jovem hoje, eles não querem trabalhar. Por quê? Porque eles estão vivendo uma cultura de atalho. Ele olha para um cidadão que se diz ser influenciador. Eu não falo, Jesus. Que ostenta uma vida que não tem. E o jovem crente da Mupabesp, lavado, remido, justificado, ele acredita que vai ficar rico do mesmo jeito com aquele cidadão que está lá. Com Deus não tem caminho do atalho. Com Deus o caminho da prosperidade ainda é trabalho, rapaz. Onde eu fui cortar cabelo, eu mudei de cidade, né? Primeira vez que eu fui cortar cabelo lá na barbearia do menino, estava lá muitos jovens. E eu estou aqui cortando cabelo, tal, ele falando. A conversa deles era essa aqui. Nossa, eu perdi 10 no tigrinho. O outro, eu perdi 50. O outro, eu perdi 30. E o outro, eu perdi 100. O outro diz assim, não, eu ganhei, coloquei de novo e perdi de novo. Eu não sei como é que você, jovem crente, lavado, remido, justificado, e você acredita numa besteira dessa. Eu não entendo como é que você acredita que uma sorte vai mudar a sua vida, rapaz. O caminho da prosperidade é trabalho. Jesus não chama gente preguiçosa. Jesus chama gente que trabalha para o trabalho do reino de Deus. Deixa eu te provar isso aqui. Pedro foi encontrado no trabalho. Moisés foi encontrado no trabalho.
Vocês estão no culto ou não? Gideão foi encontrado no trabalho. Mateus foi encontrado no trabalho. Porque se você é preguiçoso no trabalho secular, você vai ser preguiçoso no trabalho espiritual. Então Jesus chama gente do trabalho para o... Aleluia. A segunda coisa que pega muito para muito jovem é espiritualidade disfarçada de preguiça. Ou preguiça disfarçada de espiritualidade. Lê isso aqui. Vamos lá. Pode baixar mais um pouco. Vai. Tá certinho. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Alguns jovens dizem, quero viver só da obra, mas não querem trabalhar. Paulo foi claro, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, o camarada, eles não estão aqui não estão aqui não. O camarada, ele se acha tão espiritual, que ele diz assim, não, eu não trabalho porque eu quero viver só da obra. Aí toma café na casa do irmão Luca, aí almoça na casa do irmão William, aí janta na casa do irmão Daniel e está vivendo só da... Você está vivendo da obra ou da custa dos irmãos? Meu filho, olhe para cá, meu amigo. Não use a sua espiritualidade para justificar a sua preguiça. Isso. Amém. Amém. Fica em pé. Tá, né? Vem, Vini. Vini é meu amigo. Vini é da minha igreja. Vini é cantor. Vini vai dar só uma palhinha aqui pra gente. Mas antes que o Vini entre, eu quero falar para você. Jovem segundo o coração de Deus. Eles guardam o seu coração. Eles decidem não se contaminar. E eles se dedicam ao trabalho. Vai, Vini, agora pode. Vai. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando falta forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho. Aleluia. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando falta forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, além da vida. Levante as mãos. Meu pastor e nada faltará. Sim. Ele é meu pastor. Se alguém tem um pastor como Jesus aqui. Ele é meu pastor e nada faltará. Nada. Absolutamente nada. Meu pastor. Sim. Declare mais alto. O seu amor por mim. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Temos graça. Obrigado, Senhor. Obrigado.